Olá pessoas, começa agora mais um Como é que Pode? Meu nome é Danilo Fernandes e hoje é 3 de abril de 2019. No episódio de hoje converso com Cíntia Pudim e Emerson Almeida sobre a mais recente polêmica da podosfera, sem tentar colocar mais lenha na fogueira. Discutimos aqui sobre um plot twist num texto sobre o ano de 64. Tentamos explicar por que essa publicação na página da Associação Brasileira de Podcasters inflamou tanto o ânimo das pessoas. A gente tentou também entender por que a presidência da ABPOD abandonou o posto e refletimos sobre quais poderão ser os próximos passos para que a ABPOD represente melhor seus afiliados. Além disso, falamos também um pouco sobre a Pod Pesquisa e a sua metodologia. Então, fique agora com mais um episódio do Como é que Pode. Então, muito bem, gente, estamos aqui com mais um episódio do Como é que Pode. Hoje eu tô com dois convidados ilustres aqui nesse podcast. Tô aqui com a Cíntia Pudim, eu vou pedir para ela se apresentar agora e depois eu vou apresentar o segundo convidado especial dessa noite. Oi, gente, eu sou a Cíntia Pudim, eu faço o Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. A gente fala de umas coisas sérias, mas num tom bem mais leve. Então a gente já falou de tecnologia, robôs sexuais, depressão, suicídio, mas é bem legal. Ouçam lá depois de ouvir esse episódio aqui. Olha, só assunto show de bola, hein? Recomendo. Sim. O segundo convidado da noite que eu trago aqui é o Emerson Almeida, do Megafono. Emerson. Olá, tudo bom? Meu nome é Emerson Almeida, eu sou o desenvolvedor, o criador do Megafono. O Megafono é a primeira plataforma de distribuição de podcasts do Brasil, hospedando os mais de 900 podcasts. E vamos embora falar sobre podcast aqui. Eu acho que pela primeira vez a gente vai fazer um podcast totalmente voltado para a podosfera brasileira e tá rolando alguns perrengues aí, algumas tretas nos últimos tempos. Acho bom a gente conversar porque realmente o assunto está caótico, pessoas estão falando coisas absurdas internet afora e a gente vai discutir um pouco aqui sobre o que está acontecendo, esses problemas e enfim. A gente vai entrar nessa conversa agora. Deixa eu pular da frente de todo mundo e falar o que tá rolando. Adoro fofoca. Mas é o seguinte, nas últimas semanas a podosfera estava empolvorosa porque muitos assuntos começaram a pipocar por aí. Tudo começou quando uma podcaster fez uma crítica a só recomendarem podcasts grandes, podcasts que já têm patrocínio e tudo mais, e deixarem os podcasts pequenos em segundo plano. E a cagada mesmo explodiu agora com talvez fim da famosa, ou não, ABPOD. Porque rolou uma treta muito grande das 3 pessoas que fundaram a ABPOD. Uma já tinha caído fora há muito tempo, a segunda caiu fora ontem que eu digo, dia 1º de abril, que a gente está gravando no dia 2, e combinou com a saída do Luciano Pires, da ABPOD, né? Perdão, teve a saída do Luciano Pires, e culminou com a saída do Léo Lopes, hoje no dia 2 de abril. E agora fica a pergunta, o que acontecerá com a ABPOD? Na minha opinião, já falo logo, acho que foi o último caixão da ABPOD. Eu queria fazer uma pergunta antes dessa, que é o que é a ABPOD? A ABPOD, aí entra aquela harpa. Início da ABPOD. Eu acho até que eu vou fazer alguma coisa ali na cozinha enquanto vocês falam, porque só vai dar tempo de fazer um miojo, porque são quase 15 anos e nada foi feito. Ô, louco, bicho. Não, a ABPOD, pra quem não está inteirado com a coisa, ela é a Associação Brasileira de Podcasters. Ela foi idealizada e criada depois da primeira PodCon, né, que foi um evento de podcasts que teve em Curitiba lá em 2005. Aí em 2013 resolveram fundar. Repete aí, que ano ela foi fundada? 2006. Ah, tá, entendi. 2013, E aí a missão dela era representar os interesses dos associados e ajudar a divulgar a mídia como meio profissional, enfim, tudo porque podcast surgiu lá fora em 2004. Então em 2006 a coisa ainda estava muito no início. 2006 talvez fosse o ano do podcast no Brasil. Não foi, nem em 2007 e nem os outros, 2018 talvez tenha sido. Estamos em 2019, sinceramente, gente, ainda não chegou o ano do podcast. Não caiam nessa falácia. Eu preciso fazer uma interrupting aqui porque 2018 foi o ano do podcast.
foi o ano que o Pudim voltou, né? Mas não sei, hein? Foi, pra mim foi o ano do podcast. É isso, né? Tipo assim, o ano do podcast é diferente pra cada um, se dependendo do que aconteceu, né? Tipo, pra mim, tudo bem, eu entendo que aconteceram várias coisas importantes no cenário de podcast, movimentou-se muito dinheiro, principalmente, e várias pessoas criaram podcast em 2018 e tal. Não, mas aí beleza, aí teve toda a criação da ABPod, e ela foi se desenvolvendo. Em 2017 ela ganhou deu uma repaginada, o Maestro Billy, que é um podcast tipo de longa data, ele saiu da presidência e quem assumiu foi o Luciano Pires, do podcast Café Brasil, junto com o Léo Lopes, que é do Radiofobia, que hoje presta serviço pro Nerdcast, etc, etc. São nomes muito fortes e muito relevantes para a podosfera brasileira. O que aconteceu foi porque a galera tava falando toda essa treta do governo, de volta à ditadura, vamos homenagear a Revolução de 64, não sei o que. Terminou com... aí é bom citar os nomes aqui para não ficar aquela coisa no ar. Terminou com o Luciano... Tem que falar, né? Infelizmente aqui é podcast de verdade, né? Terminou com o Luciano Pires fazendo uma postagem em seu Facebook pessoal falando sobre que ele estava vislumbrando o ano de 64, porque não sei o que. O texto falava que, olhando para 64, ele via um mundo maravilhoso. E aí, lá no finalzinho do texto, ele fala que, quando ele olha para 2064, ele vê um mundo maravilhoso. E não 1964, como a maioria poderia pensar. Exatamente. O texto, inclusive, começa com um parágrafo assim, ó. Olhar para 64 me inspira a ver um país onde a sociedade sabe que não pode viver fora da lei, a pensar que a ordem é o melhor clima possível para o respeito aos direitos individuais e coletivos. É um texto, assim, ele não é tão grande, mas assim, quando as pessoas já estão, tipo assim, tá difícil de engolir todo esse discurso pagando pau para o governo militar, que a pessoa não consegue chegar ali no meio do texto. Então, realmente, teve esse mal-entendido, apesar de que não justifica outras postagens da mesma pessoa, né? Isso aqui é muito bom deixar claro. Então, todo o background de postagens explica muito a reação que as pessoas tiveram sobre esse texto, entendeu? O problema nem foi tanto o texto, mas como o Luciano ele já é uma figura assim, que gera uma certa controvérsia sobre o posicionamento político dele, aconteceu isso. Só uma coisa, eu acho que o texto dele, primeiro ele é um bait, e ele foi criado para ser um bait, tipo, ele usou um artifício de linguagem justa, que é intencional, a ideia dele era fazer você acreditar que ele estava falando de 1964 até o final do texto. Isso é uma coisa que é importante, tipo, ele não foi que ele errou, não, ele fez isso pra gerar polêmica. A intenção dele era ter esse finalzinho, esse plot twist, né, no texto dele, assim. Uhum. E a segunda coisa é que esse tipo de texto, ele posta há muitos anos no perfil dele, e nos grupos que ele tá e que ele participa e que ele gerencia. Eu acho que a treta foi porque ele fez um retweet com o perfil da ABPod nesse texto. Esse foi o estupim, assim, não é que a visão política dele manchou a ABPod, não, foi que ele misturou as coisas e a galera ficou maluca, né? Sim, ele pegou, ele compartilhou, pode ter sido proposital ou não, né, mas diz ele que foi um erro, porque ele gerencia muitas contas e não sei o quê, e aí acabou publicando na página da ABPod. Aí um monte de gente foi falar, olha, eu não sou representado por essa associação, eu sou podcaster, mas não sou representado pela ABPod, eu não acho que ela, com essa visão dela de falar que 64 foi uma maravilha, tá certo, não sei o que. No final das contas, culminou com a saída dele, o que eu achei assim, um pouco exagerado, porque uma pessoa, sei lá, com tantos anos de internet, eu acho que foi uma reação muito exagerada e falar assim, tá, então beleza, eu tô saindo aqui, galera, não dá, tô sofrendo muito ataque e tal, tudo bem que cada um tem suas dores, seus problemas, mas assim, eu achei que foi muito exagerada, não só a saída dele, como depois a saída do Léo, hoje, né, no dia 2 de abril. O que vocês acham? Cara, eu não sei, assim, o que aconteceu com ele, eu não li os comentários e não sei o que chegou para ele tomar essa decisão de sair.
Mas eu achei que foi bom ele ter saído, saca? Eu acho que ele fez uma coisa que é certo. Ele não. Assim, eu não acho já zerado, porque se ele ficasse lá, talvez ia ser pior, sabe? Pra ele ou pra associação? Pra associação, no geral, assim, porque os produtores. Isso foi uma coisa que eu comentei no meio da discussão sobre esse caso, que a Podosfera, ela é um lugar que eu frequentei, que eu acho que é um dos lugares mais tóxicos que eu frequento. Eu sei que a internet é um lixo, eu sei que se você entrar no G1 e ler os comentários, você vai ver que as pessoas são ridículas e babacas, mas eu não frequento esses lugares. A Bpod é um lugar que eu tô, e eu acho que existe pessoas, e eu vi, eu participo de grupos de pessoas que discordam da opinião do Luciano Pires, que foram lá e criaram postagens, criaram campanhas para indicar podcasts sobre a ditadura. O grupo do iPod, dos produtores mineiros, foi um grupo que fez isso. E que assim, eu acredito que ali tem pessoas que são educadas. Mas na maioria das pessoas, ou pelo menos as pessoas que conseguem gritar mais, elas são pessoas extremamente raivosas, assim. Então, assim, não sabendo o que aconteceu, pessoal, como é que foi esse ataque, o quanto isso influencia na vida dele, na vida profissional dele, porque querendo ou não, ele tem muito. Ele ganha dinheiro com podcast, querendo ou não, de forma indireta. E. Então, assim, eu não sei o quanto essas pessoas raivosas, essas pessoas que são tóxicas, que não são educadas, chegaram a incomodar ele. Mas no sentido da ABPOD, de ser uma instituição que ela tem uma necessidade de representar os podcasts, porque ela se diz a Associação Brasileira de Podcast, tipo, ela tem que ter no mínimo uma legibilidade para se auto-intitular desse jeito, ela precisa de uma representatividade. Ela se coloca num patamar muito grande, né, cara? Ela tenta, pelo nome, parece que ela quer englobar realmente todo mundo, assim. Então, nesse sentido, eu acho que a renúncia dele é cabível, sabe? Eu acho que na situação dele, primeiro, eu não tinha nem aceitado uma coisa dessa, não faz sentido nenhum. Mas se me pagarem, eu aceito, já deixo gravado aqui. Então eu nem aceitaria, mas dado que eu aceitei, numa situação dessa, com certeza eu renunciaria também, porque a coisa mais importante que a Associação de Podcasts, Associação Brasileira de Podcasts tem, é ter o mínimo de representatividade dos produtores de podcast. E eu acho que muitas das pessoas que comentaram, que foram lá, que xingaram, eu não acho que elas são a maioria. Eu acho que a maioria das pessoas ou tá pouco se lixando para tudo isso, para o texto inclusive, e para a Bpod também. Eu acho que as pessoas, tem muitas pessoas que fazem críticas, que queriam fazer parte das discussões, que queria discutir, que queria discutir mesmo a situação e a Bpod. Eu acho que existe boa parte das pessoas que querem fazer isso. E as pessoas que foram lá gritaram e que começam a ofender, tanto no caso da Bpod quanto no caso da Prisca, é uma minoria barulhenta que tem essa capacidade de mover pessoas e mover os haters em direção a alguém. Mas, de qualquer forma, mesmo eu sabendo que isso é uma minoria barulhenta, eu renunciaria também. E a renúncia do Léo Lopes, eu acho que foi muito de acordo com o que eles estavam pregando em relação ao porquê da Bpod, por que eles voltaram com a Bpod, por que eles aceitaram, assim. No episódio que o Léo Lopes e o Luciano Pires gravaram, falando sobre a Bpod, eu acho que pouco depois, eu acho que da Pod Pesquisa, pouco antes dos resultados serem abertos, um dos comentários que o Léo Lopes fez nesse episódio foi que ele só aceitou esse trabalho de colocar a Bpod pra frente, colocar, sei lá o que significa, ele só aceitou isso se o Luciano Pires fosse o presidente. Então, dado que o Luciano Pires não é o presidente, não tem por que mais a gente ter o Léo Lopes. O Léo Lopes, eu acho que ele foi coerente com o que ele falou, pelo menos em relação ao motivo dele estar ali, sabe? Faz sentido. Eu tava pensando mais do lado que
Eu tava enxergando como uma coisa meio exagerada da parte dele, sabe? Tipo assim, não dei conta de fazer muita coisa até aqui. Tipo assim, beleza, a gente tinha vários planos, mas a gente não conseguiu colocar muita coisa em prática e tá dando essa treta gigante pra uma coisa que eu tô tirando dinheiro do meu bolso pra fazer, então vou pular fora, sabe? Não aguentei o tranco. Eu tava enxergando mais por esse lado. Não, eu acho que você tem razão no ponto de os dois ali, por mais, assim, para além do discurso, que eu acho importante o discurso, mas para além do discurso, os dois ali, eles estão fazendo uma espécie de caridade. Não sei qual é o benefício que eles ganhariam com isso. Eu acredito que a ideia deles era realmente ajudar a mídia a crescer, ajudar as coisas desenvolverem, ajudarem o 2019 ser o ano do podcast para todo mundo, para não ficar essa coisa subjetiva do ano do podcast para um é num ano e para outro é no outro ano. Eu acho que se eles estivessem com essa intenção super pura, ou o máximo pura possível, eles estavam fazendo uma espécie de caridade ali. E se ninguém quer que ele faça essa caridade, se ele não sente, se as pessoas não se sentem representadas, eu acho que o que você falou, ele tem razão, assim, não tira o que eu tinha dito antes, sabe? Tipo, pô, tá beleza, tá todo mundo me enchendo o saco, eu tô gastando meu tempo, eu tô gastando meu dinheiro, eu tô gastando meus contatos com uma coisa que eu nem escolhi fazer, eu só fui porque o meu amigo me chamou pra mim ser o presidente dessa podosfera, pra não falar outro nome. E podosfera é um bom nome pra xingamento, né? Você é muito podosfera, seu podosfera. Mas enfim. Como assim? Podosfera, eu vou começar a chamar as pessoas de podosfera. Vai tomar no meio da sua podosfera. Mas eu acho que no sentido de que de fato eles estavam fazendo uma caridade, gastando tempo, gastando recursos pra isso, pode ser que ele tenha ficado de saco cheio mesmo e falado, tchau, sabe? Não tem mais coisa pra fazer, sabe? Assim, eles estavam fazendo caridade, eles estavam fazendo alguma coisa, porque toda a leitura que eu tenho da ABPOD é a ABPOD como a Associação Brasileira de Podcasters e só. Eu nunca os vi atuando pelos podcasters mesmo. Eu só vi, assim, notícias que, a ABPOD esteve no evento X, a ABPOD esteve no evento Y. Eu nunca os vi realmente fazendo algo pela podosfera em si. Você nunca sabe quando eles vão fazer algo, né? Você só fica sabendo depois. Eu também nunca vi esse tipo de pronunciamento, assim, tipo, galera, vai rolar a ação da ABPOD aqui no evento, na Campus Party e tal. Assim, eu vou falar uma coisa que pode até ser mal interpretada pelas pessoas. Mas a ABPOD não passou de um coletivo mal organizado. A ABPOD nunca foi uma associação de fato, ela não é registrada, ela não tem um estatuto registrado, ela não é nada. Porém, as pessoas que são seguidoras do Luciano Pires e do Léo Lopes foram muito cativadas por eles e vão defendê-los como se eles fossem a ABPOD. Então não existe essa dissociação, Luciano Pires e Léo Lopes, ABPOD. Pode ver que na maioria dos posts que tiveram falando mal da ABPOD, as pessoas foram lá defender o Luciano Pires e o Léo Lopes, e não a ABPOD em si, porque a ABPOD nunca existiu, gente. Sinto informá-los disso. Aqui é o Danilo fazendo uma pequena interrupção no episódio para repassar uma informação que eu esqueci de dar durante a conversa e que vai ser um gancho para o próximo tópico. No post que o Léo Lopes publicou na página da ABPOD no Facebook, no dia 2, uma das próximas ações que a associação estava prestes a tomar era fazer o registro do novo estatuto e cadastro do CNPJ da associação. Então, realmente, no sentido legal da palavra, a ABPOD ainda não é uma associação justamente por não ter ainda o seu CNPJ. No post lá que o Léo fez na página do Facebook e na ABPOD, eles estavam falando, eles listaram, né, uma quantidade de coisas que eles tinham feito, vendo essa lista com um olhar bem crítico, assim, sabe, não querendo colocar a ABPOD no fogo também, mas vendo isso, eu enxergo como eles tentando dar uma inflada nas coisas, sabe, porque eles fizeram o seguinte... falando que a ABPOD já tinha 11 anos na época, né, que lançaram o podcast lá sobre a ABPOD. Aí eles colocaram assim, objetivando somente o registro do que foi feito, lista abaixo todas as ações que conseguimos realizar neste período. Aí colocaram reformulação da identidade visual, renovação do domínio por 2 anos, criação do Twitter, criação do Instagram, criação da página do Facebook. Ou seja, foi tudo para a ABPOD em si e nunca
para facilitar as coisas para os podcasters. São coisas que quando você cria um site, a primeira coisa que você faz é botar um logo, criar uma página em cada rede social, sabe? Depois tem outras coisas mais relevantes, sim, que eu acho que eu excluiria totalmente a necessidade de colocar essas primeiras coisas lá em cima, porque realmente eles criaram uma lista tão grande assim para poder numerar várias coisas. Mas era só eles falarem assim, gente, a gente fez uma pod pesquisa por 4 vezes já, cada ano tem mais gente colocando suas respostas na pod pesquisa, a gente teve parceria com a CBN, sabe, tipo assim, a gente tá fazendo um negócio muito foda, só que ainda assim, mesmo a pod pesquisa sendo um negócio tão relevante, existem pessoas, assim, várias pessoas que trabalham com pesquisa, gente do meio acadêmico, incluindo a minha orientadora, porque o meu TCC foi sobre podcast, ela bateu na tecla várias vezes falando que a metodologia da pod pesquisa não era boa, que a pod pesquisa ela era uma enquete online que abrangia várias pessoas, pegava várias respostas, mas que pendia sempre para um lado, assim, sabe? A gente pode ver porque o Nerdcast teve 1 milhão de respostas, enquanto o segundo colocado teve, sabe, um número muito abaixo. Então tem todas essas problemáticas, sabe? Até o que a ABPod fez de tão sensacional assim, ainda assim é uma coisa que é questionável, sabe? Então fica uma coisa muito o que a ABPod está fazendo de fato. Eu queria tirar um pouco essa questão de problemática em relação à ABPod, em relação a esse caso. E eu queria perguntar para vocês, e é uma pergunta que eu tenho a resposta, assim, então não que eu esteja curioso, mas a questão é, o que vocês esperariam que a ABPod... Na verdade, eu tenho 2 questões, essa aqui é a primeira. O que vocês esperariam que a ABPod fizesse sei lá, esse 1 ano de retorno dela? Mandasse pelo correio fones de ouvido. Tô zoando. Eu, no mínimo, esperava que eles mandassem um e-mail para todo mundo que respondeu a pesquisa dizendo obrigado por participar. Que fosse só isso, gente. Só isso já era o suficiente, sabe? Mas se eles fizessem isso, você não estaria xingando no Twitter agora falando que eles só fizeram isso? Sabe qual é o problema, Emerson? É que quando a gente foi responder a pesquisa, eles disseram: se cadastrem com a gente para receber os resultados detalhados. Eles nunca entregaram esses resultados. Nunca. Não, eu não conheço ninguém que recebeu essa pesquisa de volta, assim. Porque no final você podia receber, né? Porque eu respondi a pod pesquisa de 2014. Ela, se você quisesse, eu acho que não era nem se você quisesse, eu acho que já era automático. Eles te mandavam por e-mail as respostas específicas para o seu podcast, sabe? Isso era para todo mundo. Aí esse ano, como teve muito mais podcast, tipo assim, teve um crescimento exponencial assim, absurdo de 2014 para 2018, e querendo casar com a ideia da reformulação da ABPod, eles falaram, coloca seu CPF aqui, que aí a gente manda. Uma droga que eu ia colocar meu CPF lá, gente. Uma droga que eu ia fazer isso. Aí que tá, era um negócio assim, faça parte da ABPod, seja um associado, que a gente vai te mandar. Só que eu fiquei pensando assim, mas não tem nada, sabe, que me faça colocar meu CPF ali, entendeu? Além de, vamos mandar pra você o relatório. Porque eu não sei quem tá vendo meu CPF ali, sabe? Não tem nada, não tem segurança nenhuma. Eu não sei quais que vão ser os próximos passos da ABPod e aparentemente nem eles sabiam. Então, assim, eu não vou enfiar meu CPF num negócio assim, sabe? Tipo assim, de graça. Mas vocês têm alguma coisa que vocês gostariam que a ABPod fizesse? Ou que, pelo menos, o nome ABPod, Associação Brasileira de Podcasts, qual que seria, sei lá, o foco, pra vocês, o foco principal dessa organização? Eu, no mínimo, esperava que eles abrissem um diálogo com os podcasters, pelo menos para saber quem nós somos, os podcasters em si. E não uma pesquisa envolvendo todo mundo. E, sinceramente, 22 mil pessoas perto do universo de um Nerdcast que tem 1 milhão de downloads é pouco. Sinto informar. Cara, uma newsletter com as novidades, nem que se fosse, sei lá, uma vez a cada 2 meses falando o que eles estão fazendo. Sabe, o mínimo que fosse. Você fala assim, galera, hoje a gente ligou na CBN e trocou uma ideia com eles sobre a vida. Sabe? E já era alguma coisa. Aí daqui 2 meses eles mandam falando assim, hoje a CBN ligou pra gente. Falou que a gente está muito bonito. Sabe? Então assim... Porra! E outra coisa que também é muito importante, que a Cíntia, eu acho que ela vai querer entrar nesse assunto, que são eventos para
podcasters, sabe? E para pessoas Vambora. que gostam de podcast de alguma forma, nem que seja produzindo, ouvindo, sabe? Eu acho isso muito legal. Já puxando o gancho aqui pro evento que vai ter em BH no dia 13, né, que é o iPod, mas eu queria que a Cíntia falasse sobre a ideia dela, que ela gosta de falar de eventos de podcast. Queria que ela falasse também um pouco do iPod, como é que vai ser pra ela participar, e como é que ela tá esperando do evento. Pô, é sacanagem, vocês me colocaram aqui num problema, hein? Porque infelizmente eu não vou conseguir ir pro iPod. Eu não consegui me planejar o suficiente para ir pro evento. Sair de Belém é muito caro, então não vai rolar o iPod. Porém, eu tô de olho no Ouvindo Capivaras em agosto. Espero encontrar com vocês por lá. Ouvindo Capivaras, contextualize de onde é esse evento, qual podcast que organiza e como é que é. Ouvindo Capivaras é de Curitiba. É uma galera muito gente boa que tá organizando. Por altos eu sei da Thay. Eu não vou lembrar, eu acho que ela é do Curva de Rio, não lembro. O Matheus Montão, namorado dela, eu sei que é do Curva de Rio. O Trabuco, que é do UFO Podcast. Se eu não me engano, o Clemerson Ruivo também tava na organização. É uma galera que já vem fazendo evento há 3 anos. E cada ano que passa tá maior. O primeiro parece que deu 6 pessoas, o segundo já deu 50 e assim vai. Muito bom. Mas eu já tô aqui dando uma de RP e falando que coisas que eu nem deveria, porque o evento ainda não foi confirmado. Fake news! Não, vai ter o evento, vai ser em agosto, mas ainda não tem data confirmada. Estarei lá. Mas olha só, a Bepod, se a gente for olhar as redes sociais, ela não produz muita coisa. Então é muito difícil dizer, eles fizeram isso, aquilo, não sei o quê. Aparentemente, eles não fizeram nada. Se fizeram alguma coisa, não foram transparentes o suficiente para contar nas redes sociais e no site oficial. Primeiro erro, né? Porque se é de podcast... Primeiro que é uma associação de podcast que não tem um podcast próprio. Já acho errado. Segundo, que eles não divulgavam as coisas. Então, eles só chegaram e, digamos, prestaram contas agora que todo mundo abandonou o barco e disse, nós fizemos isso, aquilo. Nós criamos Twitter, Instagram, Facebook. Gente, isso até meu primo de 5 anos faz. Puta que pariu. Qualquer pessoa com internet consegue fazer isso. Não vamos contar vantagem com isso, não. Deram uma inflada, sim, na lista de coisas que eles fizeram. E, sinceramente, ridículo isso pra cara deles. Mas, vamos pensar que eu tô falando da ABPOD em si. Não tô falando de Maestro Billy, não tô falando de Luciano Pires, não tô falando de Léo Lopes. Tô falando da ABPOD. Segundo ponto, a ABPOD não tinha uma identidade. As únicas coisas que nós ouvimos falar foi da participação deles na Campus Party, participação não sei do quê. Mas sempre levando o nome ABPOD e não dos podcasters em si. Se nós fizéssemos uma pesquisa com toda a podosfera agora e dissesse, gente, o que a ABPOD ajudou vocês? Eu tenho certeza absoluta que pelo menos 90% das pessoas diriam assim, não ajudaram porra nenhuma. E pelo menos 60% diriam o que é a ABPOD. A galera não sabe. A galera, não é a galera que tá entrando agora, sabe, 2018, 2019, no mundo dos podcasts. É gente que tá há muitos anos, assim, e gente, produtor grande, sabe? Gente que é muito grande e nunca ouviu falar, sabe? Fala assim, gente, o que vocês estão falando? Que treta é essa de podcast? Aí vai lá, começa a pesquisar o que a ABPOD, o que faz, quem tá envolvido, sabe? É a galera que tá muito perdida porque a divulgação é uma bosta. Cara, eu faço podcast desde 2015 e eu só fui ouvir falar da ABPOD em 2018, ano passado, por causa da Pod Pesquisa. Aí eu fiquei curiosa, joguei na internet, o que é a ABPOD? E encontrei muita informação, assim, muito cacique pra pouco índio, sabe? Encontrei muita coisa, somos isso, somos aquilo, mas na prática eu não vi nada. Não, eu tô fazendo podcast desde 2010 e essa é a segunda vez que eu cito a ABPOD, porque a primeira foi na Pod Pesquisa do 2014. Pois é. E assim, o maior produto deles, que é a Pod Pesquisa, é altamente questionável. Altamente. Qualquer pessoa com Google Drive consegue fazer isso. Então, conseguir parceria para comunicação, para divulgar isso, não é difícil. Eu me coloquei numa situação tanto quanto complicada. Eu fui lá na página da ABPOD e fiz algumas perguntas no post do Léo Lopes, dizendo que estava caindo fora. O que aconteceu? Foram irônicos comigo, foram grosseiros comigo e simplesmente jogaram a bola de volta para mim. Enquanto eu perguntava assim, mas o que a ABPOD fez? Me perguntaram, mas o que tu fizeste? Bem, eu fiz muita coisa. Mas é óbvio que eu estou focada no regional, até porque eu vivo uma realidade totalmente diferente do eixo sul e sudeste.
Eu vivo aqui na Amazônia, aqui no norte. Aquele lugar esquecido, sabe? Que só tem floresta, que nunca tem frete grátis. Eu tô numa situação completamente diferente. E eu tenho certeza absoluta que pelo menos 98% dos podcasters aqui e dos ouvintes nunca ouviram falar da Bpod. Nunca tivemos um nada, absolutamente nada da Bpod. E até onde eu sei, a maioria das pessoas nunca teve nada da Bpod. Eles nunca sequer divulgaram os eventos. O iPod tá aí na porta, vai ser um dos maiores eventos do Brasil. Nunca saiu uma nota da Bpod falando nada sobre o iPod. Ouvindo Capivaras está em agosto, nunca saiu uma nota da Bpod falando sobre isso. E todos os eventos que rolam pelo Brasil. Vai ter um evento Aqui no Rio mesmo. de Janeiro, de podcasters, jornalistas, e também nunca ouvi falar por parte da Bpod. Inclusive, só fazendo... Inclusive, a CBN é parceira, não é? Exatamente. É isso que eu queria tocar no ponto, porque diz que na programação lá, a CEO do Ibope, ela vai apresentar uma pesquisa inédita sobre os ouvintes de podcast no Brasil. Aí fica a ambiguidade. É uma pesquisa realmente inédita, que ninguém viu e é a primeira vez que eles vão mostrar essa pesquisa lá e vai explodir a cabeça de todo mundo? Ou ela vai chegar e falar assim, lembra da Pod Pesquisa de 2018? Olha essa pesquisa aqui, é inédita, que legal. Vamos aguardar, né? Eu quero ir, eu não sei, eu tenho muita boa vontade e disposição para ir até o Rio de Janeiro, porém me falta dinheiro, né? Espero que eu tenha até lá. Eu já ia dizer, eu também tenho boa vontade e disposição, porém falta dinheiro. Vou abrir aqui um Catarse aqui pra mandar a gente pra lá. A gente só apareceu ali na Pod Pesquisa, ninguém agradeceu, ninguém mandou os tais relatórios que disseram que iam mandar, nada. Nós fomos só número. O que aconteceu? A única coisa que eu tive dessa pesquisa, dessa Pod Pesquisa, foram 2 e-mails chatíssimos do Apoia-se, dizendo, oi, nós vimos que vocês saíram lá na pesquisa e nós queremos entrar em contato com vocês. Gente, pelo amor de Deus, se eu quisesse fazer um financiamento coletivo, eu ia atrás de vocês. Eu não sei se venderam meus dados, eu não sei se pegaram na Pod Pesquisa e depois foram procurando todos os trocentos milhões de podcasts e acharam meu e-mail, mas eu achei invasivo, achei sacal e achei que não foi bacana, né? A única coisa que eu tive, então, de resposta dessa Pod Pesquisa foi spam no meu e-mail. Não foi legal. Eu tenho uma opinião, talvez um pouco diferente, pelo menos da Cíntia. Assim, você não vai encontrar eu como megafone, nem eu como uma pessoa junto da comunidade de produtores de podcast citando a Bpod, a não ser numa discussão em Telegram, assim, mas bem mínima. Essa foi a primeira vez que eu entrei numa discussão sobre a Bpod. Você não vai ver o megafono falando sobre a Bpod e talvez, assim, ó, eu vou falar só pra ficar como um resguardo aqui pra mim. Você não vai ver nem eu, nem o megafono falando sobre a Pod Pesquisa, porque não é do meu interesse e eu acredito mesmo que os produtores de podcasts que estão no megafono, que eu me considero um guardião desses podcasters, eu não considero que a Pod Pesquisa seja relevante para eles, nem a Bpod. Isso é uma coisa que para mim nem é uma questão de polêmica, é uma questão de posicionamento em relação ao que significa uma associação brasileira de podcasts e ao que significa a Pod Pesquisa. Existe pessoas bem próximas de mim que eu considero demais a opinião delas, que acham que a Pod Pesquisa é interessante, que me ajudam no megafono, mas e eu respeito, normal, eu não tenho nada contra eles, eu só não tenho nada a favor também, então eu prefiro ficar na minha. Então, assim, não dou Ibope, não dei Ibope pra Bpod em nenhum momento, não fiquei feliz e não recomendei que os meus produtores de podcast fossem se associar ou que compartilhasse a vinheta da Bpod feita pela CBN. Tipo, de forma alguma. Eu posso ter feito alguma citação assim, mas assim, de novo, eu tô falando só por talvez eu ter feito uma citação, mas não me lembro disso agora. Mas, por outro lado, eu também vejo outras questões, assim. É claro que o Léo Lopes e o Luciano Pires eram as caras da Bpod. Eu acho que, propositalmente, pela visibilidade que eles têm e pelos anos que eles têm de produção e tudo mais, e que
Cara, querendo ou não, acreditando ou não, gostando ou não desses caras, eles têm um trabalho, eles têm uma carreira que é visível na podosfera, enfim, no alto clero da podosfera. Então, querendo ou não, a gente enxerga a Bpod como eles dois, mas eu acho que existiu pelo menos bastante pessoas competentes e engajadas que tinham uma visão que eu considero saudável em relação à podosfera. E estavam ali na Bpods ajudando aquilo, fazendo aquilo ir para frente. Então, agora é muito fácil a gente olhar para os dois e atacar os dois, mas tiveram outras pessoas envolvidas que, pelo menos, eu confio e eu acredito no trabalho dessas pessoas. Uma delas, acho que todo mundo aqui conhece, pelo menos de nós três aqui, a gente conhece, que é o Thiago Miro, que se envolveu com a Bpod e que eu acredito que é um cara sensacional, é um cara que fez muito pela podosfera. Uhum. E que, sem dúvida. E que eu acho que assim, não acho que ele tava de má fé enquanto ele tava na Bpod. E com certeza existem outros que eu não tenho tanto conhecimento assim, ou que eu tenho dúvidas se estavam ou não envolvido. Então assim, eu não julgaria a Bpod pelo Luciano e pelo Léo Lopes, pelo esse ato que eles fizerem, por toda essa treta, que eu acho que tem um pouco tem um questionamento também que a gente deve fazer com a podosfera, em relação a como que a podosfera lidar com essas questões. A outra coisa é que eu acho que a podosfera, ela é um movimento em relação à podosfera que, pra mim, a podosfera ela não tem maturidade o suficiente para lidar com uma questão do tamanho da Bpod. E nisso eu acho que eu vou muito em favor do que a Cíntia fala e do que a Cíntia está falando, pelo menos nesses últimos tempos. E é uma coisa que eu, diferente da minha relação com a Bpod, que é a que eu acabei de comentar, que assim, não tenho nada a favor deles, também nem nada contra. O movimento que a Cíntia tá falando de vamos alavancar os grupos regionais. Isso é uma coisa que eu dou muito valor. Então, eu estava lá no primeiro iPod, não estava fisicamente presente no Ouvindo Capivara, mas fiz com que a minha presença chegasse lá em forma de happy hour. O evento agora em Belém também, me fiz presente virtualmente. E, enfim, eu acho que os movimentos regionais, eles precisam acontecer, eles precisam ser estruturados. E quando a gente tiver uma estrutura desses movimentos que está próximo do produtor real ali, está próximo do cara produzindo, do cara comprando o primeiro LX3000 dele, e eu falo primeiro porque vai ter que ter outros, né? Aquilo ali não para funcionando. Dado que a gente tem esses movimentos estruturados, e eu acho que a gente tem bastante iniciativas, acho que existem pessoas que tomam bastante à frente dos movimentos regionais, eu acho que aí sim faria sentido uma associação brasileira de podcasts que, em vez de ser uma associação super centralizadora e super com uma visão, sei lá, eu vou chutar aqui, com uma visão sudeste da mídia do podcast, sabe, sem nenhuma conexão com os grupos regionais, eu acho que uma Bpod como não um projeto super centralizador, mas um projeto que unisse de alguma forma esses movimentos regionais, faria muito mais sentido, sabe? Assim, uma Bpod que conectaria esses movimentos, sabe? Eu acho que muitas coisas que o pessoal de Minas está fazendo, seria legal o pessoal de Curitiba também, a podosfera gaúcha, o pessoal do Espírito Santo, assim, existe eventos diferentes, existem movimentos diferentes surgindo nessas regiões. Eu acho que assim, existe conversas e existe uma integração de amizade mesmo com esses produtores, mas seria muito legal se a gente conseguisse juntar essas cabeças regionais, juntar essas pessoas que estão não só com vontade de fazer a podosfera virar alguma coisa, mas que estão de fato fazendo isso, sabe? Tipo, pessoas que não vão renunciar por uma série de críticas, sabe? Porque não é uma questão que a gente tinha falado agora, na verdade eu tinha falado agora, tipo assim, não é uma questão dele estar
fazendo uma caridade pra podosfera, sabe? É uma questão do cara tá trabalhando porque ele acredita naquilo, porque o trabalho dele tá em jogo, porque ele acha que podcast tem que crescer, ele acha que podcast tem que chegar em outros lugares. E assim, eu vejo no Brasil inteiro, em algumas regiões isso está mais evoluído, em outras está começando, mas no Brasil inteiro a gente tem esse tipo de movimento, sabe? Você chegar, a podosfera, ela não está madura o suficiente para você chegar com um órgão super regulador, assim, regulador, né? Com um órgão super centralizador, com uma visão de podcast deturpadíssima, porque eles parecem que eles conhecem muito bem como o Nerdcast funciona, como um Café Brasil funciona, mas não conhecem como, sei lá, o José Cast, que fala sobre gesso, funciona, sabe? Esse cara, ele nunca vai representar essa galera que a gente conversa, que a gente tá acostumado, esse pessoal novo. Tipo, a Bpod, a visão dela é outra, sabe? A visão dela é de fazer uma parceria com a CBN, cara. CBN não, cara. Faz uma parceria com o iPod, faz uma parceria com o pessoal do Espírito Santo. Faz uma parceria com quem realmente trabalha com podcast, com quem tá vivendo o podcast agora. Tipo, a CBN, eu acho que legal pra caramba ver a CBN fazendo esse movimento em relação à podosfera. Eu acho, porra, legal. Mas, de novo, não tenho nada a favor deles e também nada contra, sabe? Acho que devia ter mais empresas, mais grandes empresas pensando em podcast. Eu sou a favor de patrocínio do banco, já falo aqui direto. Mas eu acho que a Bpod, como associação, ela deveria conectar os grupos regionais, fazer essas pessoas de fato trabalharem juntas, sabe? Tipo, olha, não é que vocês têm um grupo do Telegram e vocês estão conversando sobre diversos assuntos e no meio podcasts. Tipo, não, aqui essa conexão que a gente tem aqui com vocês é pra gente trabalhar a questão do podcast, é pra gente aprender e pra gente compartilhar o que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo, tornar essa conexão dos grupos regionais mais forte e mais profissional. Pra mim, essa é a visão da Bpod que eu acho que deveria ser, só que eles fizeram tudo isso que vocês falaram e é uma pena. Uau! Olha, eu nem tenho o que falar mais, por mim o episódio acaba agora mesmo. Que isso? Sobre isso tudo que o Emerson falou, é uma visão que eu tenho. A gente trabalha o regional e depois vai pro nacional. Sinceramente, num mundo perfeito, nós pegaríamos esses representantes regionais, formaríamos uma comissão nacional sem presidente. Pra que presidente, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui, enfim... Mas isso seria no mundo perfeito. O que o Emerson falou, realmente, parceria com a CBN legal. Porém, como é que tá lá o podcast do Gesso? Como é que tá lá o podcast do meio do Pará, que não tem alcance nenhum? Como é que tá a situação dos podcasts? Podia ter sido feitas tantas coisas com os próprios dados da Podpesquisa e nunca foi feito. Por exemplo, teriam visto que tem um déficit absurdo aqui na região norte de podcast. Podia ter feito uma campanha só pra cá. Fizeram? Não. Por quê? Porque nunca foi a ideia deles. A ideia nunca foi representar todos os podcasts, ou nunca foi representar a mídia. A ideia foi fazer seu próprio nome nisso. E quem duvidar, gente, é porque está ignorando toda a história desses 12 anos. Que história? Simplesmente não teve história. Teve a Bpod, o fulano e o ciclano e só. Nunca teve diálogo com ninguém. Eu nunca recebi um e-mail, nunca recebi um nada deles. Então, ninguém recebeu. Eles nunca fizeram isso. O Megafono está fazendo uma parceria muito bacana com os eventos regionais. Inclusive, teve aqui no evento de Belém, teve o apoio do Megafono. No curso básico de podcast, que está rolando em Belém, teve o apoio do Megafono. E isso é muito legal. Enquanto isso, a Bpod, que deveria ser a Associação Brasileira de Podcast, sequer tem um calendário dos eventos que estão rolando no Brasil. Sequer tem um jeito da gente divulgar lá. Sequer teria, né? Porque agora, sinceramente, acho que nem existe mais. Um joga pro outro e fica aí essa herança maldita que ninguém quer pegar. Respondendo a pergunta que o Emerson fez sobre o que a Bpod poderia ter feito nesse meio tempo, do ano passado pra cá, isso seria uma coisa ótima, você criar um podcast, criar um calendário meio que oficializando os eventos regionais, porque aí você teria eventos que são apoiados pela Bpod, porque também, assim... Eu posso fazer um evento aqui em casa e chamar de evento regional mineiro de podcast. Mas não vai ser, entendeu? Porque
Não vai ser. Tem uma diferença aí. O iPod, ele já poderia ser considerado um evento oficial, sabe? Não da ABPOD, mas assim, dos podcasts do Brasil, enfim. Eu não quero falar que a ABPOD meio que manda na porra toda, porque não é isso de fato. Não manda. É. Mas assim. Não, eu acho que ela não manda, mas ela seria uma coisa que colocaria tipo um selinho assim de verificado no evento, sabe? Mas pra quê? A gente precisa dessa verificação por acaso? Não precisa. Mas eu tô falando assim, seria uma forma de organizar no calendário, entendeu? Porque o evento, ele ganharia mais visibilidade, mais pessoas saberiam do evento. Porque tem gente aqui de BH, por exemplo, que não sabe que tem um iPod. Tem gente que é ouvinte de podcast e não sabe que tem um iPod aqui. Então, eu acho que nesse sentido, até respondendo essa pergunta da Cíntia, primeiro o iPod eu falo e eu acho que não é coisa da minha cabeça. O iPod é o maior evento de podcast que a gente tem no Brasil. Posso estar errado, mas eu acho que é, cara. Eu não considero aquilo que acontece no final do ano na Comic Con um evento de podcast. Não considero. Mas eu achei que teria, sei lá, no Rio, algum maior, sabe? Cara, eu não conheço. Eu tô observando a podosfera faz uns 2, 3 anos e não conheço maior do que o iPod. E esse iPod vai ser maior ainda do que todos os outros. Pô, isso é legal, cara. Porque, assim, eu de uns anos, até 3 anos atrás, eu enxergava o Minas Gerais como, tipo assim, não existente na internet, sabe? Porque não acontecia nada aqui voltado para a cultura digital, nada do tipo. Não tinha absolutamente nenhum evento desse tipo em Minas, sabe? Não era nem em Belo Horizonte, era em Minas. E aí começou a ter um ganho muito legal, assim, sabe? Teve a Campus Party uns anos atrás que veio aqui, teve 3 edições, o iPod começou a surgir, então eu acho muito legal que não apenas tenha, mas seja o maior do Brasil, sabe? Isso eu acho muito foda, realmente, assim. Eu não sabia que ele chegou ao patamar de ser o maior. Isso assim, é o meu selinho, tá? É o meu selinho de verificação. Mas essa questão do selinho, Cíntia, que eu acho que era uma coisa que eu esperava da ABPOD, e eu devo ter lido isso em algum lugar, que, cara, a ABPOD, eu acho que, assim, na minha opinião, essa questão de deixar que o regional, que as pessoas se auto-organizem, eu acho que eu prefiro muito mais a autogestão, porque as pessoas se conhecem, conhecem a sua região, conhecem, sabe o que está acontecendo ali, como as coisas acontecem ali. É muito mais fácil deixar o regional do que criar um modelo central e tentar gerenciar isso dali, ainda mais daqui de São Paulo, do Sudeste, que vive a visão aqui é muito diferente dos outros lugares do Brasil. Sim. Mas o que eu esperava também, e eu acho que eu li isso em algum lugar, tá? Eu não devo estar inventando isso, é que a ABPOD, ela mostrasse para empresas que têm um fit com podcast, o poder do podcast. Então, nesse sentido, o selinho de esse aqui é um evento oficial da Associação Brasileira de Podcast, serviria para que outras empresas que têm interesse em investir em podcast, têm interesse em divulgar em podcast, sei lá, colocasse patrocínio nesses eventos, porque sabe que esse é um evento que é bem organizado, que é estruturado, que não é uma pessoa fazendo na casa dela uma reunião com mais 5 amigos, tipo, olha, não, isso aqui é um evento, é sério, as pessoas estão organizando, tem X pessoas ali, sabe, assim, tipo, empresas, olhem isso que está acontecendo aqui, olhem esse movimento, vocês podem ter a garantia de que vocês vão anunciar aqui ou vão investir aqui e isso aqui é uma coisa válida. Eu acho que o selinho da ABPOD nesse sentido, e eu esperava que ela fizesse isso, esse meio campo entre a podosfera e empresas, sabe? Mostrasse para grandes empresas, para empresas pequenas, para empresas médias, o poder que o podcast tem, o quanto a gente consegue de engajamento com o podcast, o quanto que os produtores estão conectados com seus ouvintes, sabe? Acho que isso seria muito bom, assim, e quando eu vi o Léo Lopes e o Luciano Pires, e mais o Luciano Pires na direção da ABPOD, falei, pô, é a pessoa certa para fazer isso, é a pessoa que tem os contatos certos para espalhar podcast, espalhar a podosfera, espalhar esse nosso movimento para um lugar onde a gente nunca viu antes, sabe? Tipo, eu pensei isso, sabe? Eu acho que é porque o campo do podcast no Brasil ele era tão pequeno
em 2006, quando surgiu a ABPOD, que eles quiseram falar assim, vamos abraçar o Brasil inteiro, essa meia dúzia de pessoas que fazem o podcast e que 99% mora no eixo Rio-São Paulo. Só que aconteceu o quê? Explodiu o podcast, né? Então tem pessoas em todos os cantos fazendo e eles não conseguiram comportar todo mundo. Mas deixa eu falar uma coisa aqui que eu tô escutando algumas pessoas falar de, putz, não teve eleição e tal, não teve uma assembleia. Cara, eu vou falar pra vocês que se tiver uma eleição, primeiro que imagina que tem uma eleição e o Luciano Pires movimenta os ouvintes dele a fazer uma votação. Ele vai ganhar de mim, com certeza. Não, sim, é exatamente por esse motivo que o Nerdcast está em primeiro lugar na pesquisa. O Emerson ganharia, beleza? Eu fico feliz que eu ganharia pelo menos em algum lugar. Mas, então assim, então putz, a gente só poderia ter, votando nessa assembleia, produtores certificados, sabe? E aí que você começa a criar uma máquina burocrática que eu acho que assim, se tivesse votação, se tivesse eleição, se tivesse uma assembleia, a minha posição sobre a ABPOD seria exatamente a mesma, assim, olha, eles estão tocando uma coisa lá, eu estou tocando uma coisa aqui, a gente está indo para caminhos opostos e talvez lá na frente a gente se encontre e vai ser o ano do podcast esse dia, mas enquanto isso, para mim, pode ter eleição, ele pode ser eleito, ele pode representar as pessoas que falam muito no Twitter, que xingam muito no Twitter, que discutem muito no Twitter, mas não eu acho que é impossível me representar a podosfera em no si. sentido que eu tô enxergando a podosfera. Eu acho que dificilmente me representaria e dificilmente eu recomendaria alguém para, sei lá, para fazer qualquer tipo de referência à ABPOD. Uma coisa que tava rolando lá no grupo era justamente que a podosfera, ela é muito grande, ela representa a sociedade, a nossa sociedade de uma forma simples, sabe? Porque a sociedade ela é tão variada, tem tanta gente, tem tanto tipo de pessoas, com tanto tipo de ideias, que você não tem como você pegar uma única associação com duas pessoas que são amigas, sabe? E que elas são tão iguais para representar tanta gente diferente, com tantos ideais diferentes. Então, talvez, assim, pensando que a ABPOD continue existindo e que role uma eleição. Não vai. Vamos supor, né? Porque, quer ver? Deixa eu só achar uma coisa que o Léo postou no Facebook. Olha só, eu tinha falado antes, né, que ficou parecendo que eu meti o pau nas coisas que a ABPOD tinha feito, né, que eu tava falando lá de criar o Facebook, criar o Instagram, não sei o que. Aí um pouco mais abaixo no texto, eles tinham falado o seguinte, que nesse momento eles estavam às vésperas de realizar as seguintes ações. Eu vou rir, porque dizer assim, nós estamos às vésperas, pra mim é no máximo na semana que vem, daqui a 3, 4 dias. Não é. Às Isso vésperas, ia ser, tipo quando? assim, em outubro de 2020. Mas assim, a gente Tá. finge que eles estavam, tipo assim, prontos pra fazer uma reunião amanhã, sabe? E fala assim, não, agora essa treta rolou aí, é culpa da galera, e a gente pulou fora e não vai ter mais, sabe? A gente sabe que ia demorar mais. Mas o que eles queriam fazer era, um dos pontos, criação de um grupo de conselheiros da ABPOD para não só analisar a minuta do novo estatuto, como também ajudar a organizar o banco de dados de potenciais filiados, não sei o quê, e constituição de uma nova diretoria. No mundo perfeito, Então, essa diretoria seria composta por um grupo com um número mínimo, assim, tipo, vão botar 6 pessoas no mínimo, para representar mais gente, mais raça, cor, gênero, sabe, tudo, porque é um negócio, cara. Se você não faz uma associação, sei lá, uma empresa, ou o que for, que não tenha esse leque de representatividade tão aberto, o que pode acontecer, das ações que as pessoas podem acabar tomando, se elas realmente encaram o podcast com seriedade, elas vão acabar fazendo outras associações, entendeu? Então vai virar, tipo assim, partido político brasileiro e vai ter 20. Em vez de unir a galera, cada um vai ter uma nuancezinha diferente um do outro. Então vai ter, sei lá, daqui a um tempo vai ter 15 ABPOD diferentes. Eu acho que, assim, não que seja um problema, mas eu acho que a gente poderia meio que tentar organizar, a gente que eu falo, não eu e vocês dois, eu tô falando quem realmente se
dispõe, fala assim, vamos fazer a ABPOD funcionar para todo mundo. A gente tá querendo representar o Brasil, né? Tá querendo representar os podcasts brasileiros. Então, beleza, a gente vai chamar um por um aqui, né? Que fala assim, ó, você tá afim de fazer? Então, beleza, chegue aí que a gente tá precisando de gente pra falar com galera do Norte, galera do Sul, galera do Nordeste, sabe? A gente, tipo assim, o eixo Rio-São Paulo já tá muito forte. A gente quer gente de fora agora. Mas eu acho muito difícil isso acontecer, sabe? Muito difícil. Se continuar com a mentalidade que tá, é foda. Porque senão a gente vai continuar vendo comentário igual o cara fez lá no post falando que a militância nunca teve e nem terá coragem pra, sei lá, arregaçar as mangas e fazer o que o Léo e o Luciano fizeram, sabe? A gente tá fazendo muito mais do que isso, eles não fizeram porra nenhuma. Eu acho Cara, muito perigoso essa visão que eles estão tendo, sabe? De pular fora do barco, botar as coisas de novo na mão do Maestro Billy, que ele não... O único lugar que eu vi ele que ele se posicionou foi num reply para um cara no Twitter, né? Ele, obviamente, ele se posicionou contra toda essa treta de golpe de 64, só que ele falou que realmente o grupo é extremamente diverso, mas que não tem discussão esse papo de, pô, golpe militar, sabe? Não foi uma revolução, isso é o mínimo que qualquer brasileiro com consciência pode fazer, é repudiar esse tipo de coisa. O Léo também falou isso, mas ele falou depois, sabe? Ele veio falar que a ABPOD não tem posicionamento político, não sei o que lá, mas aí já vai para outro escopo, sabe? A treta. Então, assim, a gente tá tentando condensar isso aqui nesse episódio, mas eu acho que dava pra fazer uma série de episódios, sabe? Inclusive com eles. Eu tô marinando em ódio. Hã? Eu tô marinando em ódio. Não, eu sei, eu imagino pra caralho. Inclusive, sim, eu queria muito. Eu queria conversar com o Léo, eu queria conversar com o Luciano, eu queria conversar com o Maestro Billy. Só que o Billy eu tentei. Não inventa, esquece isso. Não, eu sei que eu ia estar pegando uma dor de cabeça do caralho, mas, tipo assim, eu quero. Se um dia, talvez, esse podcast chegar neles, sabe, eu queria que eles soubessem que eles teriam um espaço pra falar, assim, e não falar assim, ah, beleza, agora eu vou gravar o meu podcast e meter o pau naqueles caras lá que começaram a falar merda da ABPOD. Realmente, eu tô tentando fazer um espaço de diálogo aqui, entendeu? Eles até podiam ter uma boa intenção lá no começo, mas a boa intenção se perdeu. Então, repito, vamos ficar aqui eternamente falando e não vamos chegar a lugar nenhum. Por quê? Pelo simples motivo de que a ABPOD não foi a lugar algum. Se a gente reunisse, assim, uma pessoa de cada região, de preferência que não tenha podcast, mas que goste da mídia, e dissesse, pô, bora fazer aqui uma pesquisa pelo Google Drive, eu acho, sinceramente, que a gente conseguiria um número mais expressivo. Mas eu acho, sabe por que eu acho que não? Porque a Podpesquisa foi isso, basicamente. Sabe, todo mundo tinha a possibilidade de divulgar o link. Mas assim, eu senti zero vontade de divulgar a Podpesquisa. Por quê? Porque pra mim foi algo imposto, sabe? Chegaram assim, a Associação Brasileira tá fazendo essa pesquisa aqui. Então eu preferi muito mais que as pessoas fossem espontaneamente e apontassem o pudim, se quisessem apontar. Tanto é que eu só fiquei sabendo da Podpesquisa porque um amigo meu estava participando. Aí ele disse, olha, eu fui lá colocar PUD, e já apareceu Pudimcast. Eu, porra, top. Onde? Ele, na Podpesquisa. Eu, beleza, o que é Podpesquisa? É alguma coisa de IBGE? Não, ele, é da Associação Brasileira de Podcasts. Mas que associação é essa que eu nunca ouvi falar? Ô, Cíntia, mas você acha que então a culpa da ABPOD não ter funcionado e da Podpesquisa ser o que ela foi, você não acha que é culpa sua porque você não fez nada? Eu acho que esse é o argumento deles, tá? Eu tô torcendo contra, né? Pô, eles estão se organizando aí, só tem 15 anos, mas tudo bem, né? Tô torcendo contra. Podpesquisa sendo boicotada pelo maior podcast do norte do Brasil. É isso. Olha aí. Denúncia! Olha aí. Só fazendo mais um adendo aqui sobre a Podpesquisa. Essa parceria da CBN, ela é também muito questionável pelo seguinte. Teoricamente, a CBN estava lá para dar um apoio à Podpesquisa e levar a pesquisa para não ouvintes de podcast, certo? Como o podcast é uma mídia de nicho e o rádio, todo mundo, sei lá, acorda e liga o rádio indo pro trabalho, não sei o que. Rádio, obviamente, é muito maior do que podcast. A gente viu pelo resultado da pesquisa que 302 pessoas que não ouvem podcast responderam à Podpesquisa.
302 de um universo de 22.993. Onde a CBN entrou de fato e, sabe? Isso é aquele lance, né, que vocês estavam falando antes de... tá fazendo parceria com a CBN, sendo que podia estar fazendo parceria com um evento regional, sabe? Quem que tá contribuindo mais, de fato? Eu acho que os próprios podcasters não compraram essa ideia. Até porque, quantas pessoas responderam Nerdcast? Eu vou até dar uma olhada aqui. 10.800 pessoas. 10.800 pessoas, beleza. Eles têm 1 milhão de downloads por episódio. 1 milhão. 10 mil disseram que ouviu o Nerdcast. Vocês acham, sinceramente, que dá pra levar essa pesquisa a sério? De verdade, vocês acham isso? Eu nunca levei a sério e fui julgado por isso. Olha, é por causa de gente como tu que não leva a sério o esforço dos outros que o podcast não cresce no Brasil. Você tá torcendo contra, Emerson. Para com isso. Não, gente, sinceramente, eles tinham a faca e o queijo na mão e não usaram. Ou se usaram, foi em proveito próprio. E aqui eu tô falando baseada em tudo que a Bpod fez, que foi levar o seu próprio nome pra frente. Só isso. Assim, é muito fácil. Por exemplo, eu posso criar um evento aqui e dizer foi a Cíntia que organizou tudo isso aqui. Na verdade, eu sei lá, só marquei um bate-papo com os amigos meus num barzinho. E aí? Mas fui eu que organizei. Eu vou levar o meu nome. Vocês estão entendendo? Assim, é muito fácil. Eu posso criar aqui uma associação paraense de podcasters e chegar na CBN do Pará e dizer, olha, a gente quer divulgar. Não vai ser difícil. O jornalista quer mais é que a gente chegue lá com a pauta para eles não terem que pensar. Mas vocês não acham que vale a pena fazer isso? Por que você não faz isso, Cíntia? O quê? Criar um evento e tal e levar meu nome? Isso não, mas por que você não cria a Associação Brasileira Associação Paraense de Podcast e chega na CBN do Pará e fala, tá aqui a associação, bora divulgar. Vamos fazer a Pod Pesquisa Paraense de podcast. Porque assim, não tem gente suficiente para isso. Agora que a gente está começando realmente um movimento de conhecer a podosfera paraense. Saiu um artigo acadêmico que conseguiu levantar 5 podcasts. Mas isso tem uns 2 anos, mais ou menos. 5 podcasts no Pará. Já deve ter uns 20. Só nesse meio tempo eu sei de pelo menos mais 2 que surgiram. E 2 que acabaram. Então, até organizar isso é difícil. Tipo assim, eu não consigo organizar isso na minha cidade. Imagina no país. Então, eu acho que o que você falou e a minha pergunta é justamente o que eu acho que aconteceu na Bpod, sabe? Tipo, imagina, você conseguiria criar uma associação de produtores de podcast para isso, você conseguiria se auto-intitular presidente dessa associação, você conseguiria chegar na CBN, você conseguiria criar a Pod Pesquisa Paraense de podcast. E, cara, não é isso, entendeu? Tipo, não é isso que você deveria fazer, não é isso que... Se você tira o paraense de tudo que eu falei, fica o que a gente tem em Bpod. Olha, pra vocês terem uma ideia, o grupo de podcasts de Belém no Facebook tem 29 pessoas. E a gente já tá se movimentando pra marcar evento. É um nada, é um nadinha. Mas já foi mais do que a Bpod fez. Mas já é algo, né? Você vê, o iPod provavelmente começou assim também. Pois é, já. A gente fez um evento com 16 pessoas aqui semana passada e foi maravilhoso. Sério, se eu fosse bolar um evento e desse 16 pessoas, eu ia ficar feliz pra caralho. Pois é, quem disse que eu não tô? Foi ótimo. A gente já começou o curso de podcast aqui em Belém. Eu tô ministrando o curso de podcast, inclusive. Olha aí, que beleza. Tá sendo ótimo, porque o que eu quero mais é que cresça. Eu quero que o Pudim apareça, claro, mas se não aparecer também, paciência. Ó, gente, então vamos encaminhar pro final, porque o podcast já está com 32 minutos a mais do que eu planejava. Eu estou chorando porque a quarta-feira, 9 da manhã, eu espero que esse podcast esteja no ar. Hoje é terça-feira, 10h30 da noite, ou seja, você já pensa aí no meu estado, como eu vou ficar durante essa madrugada. O Yuri, que eu tenho uma gravação com ele daqui a pouco, tá aqui me infernizando, que a nossa gravação era às 10. De qual podcast? O Yuri é do Mongecast. Aí, ó, fica aí, ó. Já faço o jabá pro outro podcast. Se você quiser continuar ouvindo o Emerson lá, quem sabe ele faz uma referência lá pra esse podcast aqui também, nunca se sabe. Pra vocês ouvirem o Mongecast. Podem se despedir aí da galera, façam seus jabás, sem medo de ser feliz, divulga mesmo que o espaço aqui é de vocês.
Não só agora, né? O podcast inteiro é o espaço de vocês, né? Eu só tô aqui pra guiar essa conversa, ou tentar, pelo menos. Eu tô rindo, eu vou divulgar, aí eu vou colocar um alvo na minha testa, nos haters, sabe? A galera que é a favor da ABPOD vai cagar no meu podcast. Não, manda eles lá. Sabe, isso é bom, sabe? Porque é igual o comentário de hater no YouTube. Deixa os caras comentar, tá aumentando seu número. Pois é, né? Vou viver de números agora. Olha, eu adorei participar desse episódio, que foi parido hoje, vai brotar no feed de amanhã. Eu acho isso incrível. Eu não tenho essa capacidade de passar uma madrugada inteira editando. Queria, porém sou velha. Sou mais velha que vocês, lembrem disso. Nossa, a senhora idosa. Eu sou mesmo. Eu acho que existem muitas coisas ainda que nós não tocamos, muitas coisas a serem faladas que nós não tocamos, até porque seriam muito, talvez até agressivas. O nazismo é de esquerda, por exemplo? Oh! Spoiler, não, é de direita. Então o Bolsonaro é nazista? Spoiler, sim. Ponto final. Tem muitas coisas que eu gostaria ainda de falar, porém talvez nem seja bom. Talvez seja melhor levar isso pro túmulo. E cada um sabe como os seus amigos estão reagindo a essas coisas. O resto da podosfera não vai me incomodar tanto. Eu sei que as pessoas que estão próximas a mim são sensatas. E isso pra mim já é o suficiente. Se for pra ter fãs como Luciano Pires e Léo Lopes têm, eu prefiro não ter. Eu prefiro continuar underground, só com os meus 350 downloads por episódio, tá ótimo. Mas, se vocês quiserem aumentar esse número de downloads... Nossa, olha esse gancho, que maravilha. Óbvio, né? Não fiz publicidade à toa. Eu gravo o Pudimcast, www.pudimcast.com.br. Com outros malucos, a gente fala de tecnologia, comportamento, robôs sexuais, inteligência artificial, muita coisa bacana, mas sempre com responsabilidade, sempre com muito humor também. É facinho de encontrar, tá aí nos principais agregadores, não está no Spotify, porque o Spotify não é um agregador de feeds, é só um reprodutor de áudio. Vocês podem encontrar a gente, por exemplo, no Castbox, que é o nosso aplicativo oficial. Qualquer coisa, se vocês quiserem falar comigo, me xingar ou só trocar uma ideia, é só jogar Cíntia Pudim em qualquer rede social, tá bom? Espero por vocês. Bom, cara, eu curti muito gravar, tava bem ansioso para conversar com vocês. Eu adoro falar sobre a podosfera, nem todas as minhas conversas são gravadas, ainda bem. E ser convidado aqui foi um prazer gigantesco. Eu não me envolvi nessa treta, não entrei em nenhuma discussão, porque eu acho que não é muito enriquecedor essas discussões que a gente tem por Twitter e Facebook, mas gravar aqui com vocês, ouvir o ponto de vocês e refletir sobre a ABPOD, para mim foi bem legal. Saio com algumas ideias daqui, e então eu agradeço bastante o espaço, a oportunidade de falar. E, cara, eu sou criador do Megafono. O Megafono, a gente hospeda podcasts, a gente tem bastante coisas legais acontecendo. O Megafono, eu falo que ele é meu condomínio fechado de produtora de podcast, e lá eu sou o presidente e ninguém vai me impeachment de lá. Olha, eu tenho um puxadinho ali atrás no condomínio, sabe? Aquele bem escondidinho, tô lá atrás. Então, cara, eu queria convidar vocês que pensam em fazer um podcast, que tem um podcast hospedado numa hospedagem que você não curte muito, que não tem nenhum contato com você, que não tem nenhum fit com o que vocês fazem. O Megafono tá próximo da comunidade, tá próximo dos produtores regionais. Eu converso pessoalmente com os produtores, com os produtores do Megafone, com os produtores da podosfera. A gente conhece podcast, a gente sabe como funciona podcast, a gente entende da mídia, e por isso eu acho que esse é um dos grandes motivos de que o Megafono é melhor do que qualquer outro por aí, pela essa proximidade que a gente tem. Então, se você pensa em criar um podcast, você sabe de alguém que quer criar um podcast, fica a dica aí, megafono.host ou megafono.com.br. Você vai cair no nosso site. Criar um podcast no Megafono é coisa de 5 minutos. Ele tá no ar, e depois de um dia, 2 dias que o iTunes te aceita, você tá em todos os agregadores, inclusive no Spotify. Mas o Spotify não é agregador.
Só te lembrando disso, hein? Spotify é agregador, ele usa feed, inclusive. Mas não usa não, gente. Eles colocam só lá no servidor deles, não avisam quando tem episódio novo, nem nada do gênero. A gente pode se apresentar de novo e começar um outro episódio? Pois é, vou começar. Terceira pauta aí, ó, pra gente discutir futuramente. Assim, a gente brinca muito, mas a gente tem um grupo no Telegram, inclusive, se vocês quiserem entrar, é @podcasters. Não entra não, tá cheio já, gente. Tá muito cheio. A gente discute muita coisa interessante e muita coisa não interessante também. Mas é muito legal ter contato com as pessoas que produzem e com as pessoas que ouvem lá. São quase 600 pessoas. É um número pequeno perante a podosfera em si? É. Mas eu sei que pelo menos as pessoas que estão lá, as que mais falam, elas são produtoras e elas querem ver a mídia crescer. Então serve como um termômetro para vocês saberem a quantas anos da podosfera. Se quer saber, pode, mano. Vem com a gente. São 600 pessoas e 5 bots que a gente odeia de coração. Sim, eu odeio. Tem que acabar os bots. Não pode xingar, não pode postar link, não pode conversar picado. É uma putaria sem fim naquele grupo. Não pode usar palavrão, gente. Não pode usar palavrão, que absurdo. Mas tem Pelo contrário, não é putaria. Lá é família tradicional brasileira, beleza? É verdade, você tem um ponto aí. Gente, mas eu também queria agradecer a participação de vocês dois. Eu conheço vocês há pouquíssimo tempo por causa desse grupo e a gente já troca uma ideia de leve lá dentro e foi muito legal vocês já participarem nesse retorno tão recente do Como é que Pode. Pra galera que ouviu, a nossa intenção aqui era não botar mais lenha na fogueira, né, porque não precisa, mas era colocar alguns pontos, especialmente essas reclamações, né, sobre a ABPOD, o quão pouco ela representa os produtores. Enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que, obviamente, a discussão não vai acabar aqui, né, isso é meio que um novo recomeço para a discussão, e espero também que a ABPOD, né, se ela não explodir, espero que ela, sei lá, tome caminhos melhores daqui pra frente. Galera, então é isso. Muito obrigado. E eu sempre recomendo o Castbox no final do podcast, porque uma das minhas funções favoritas é ter opção de comentário nos podcasts. Sim. Então é sempre legal. Eu sempre indico a galera pra comentar lá embaixo. Redes sociais, tá tudo aí embaixo também na descrição do episódio. Você sabe como é que funciona. Twitter, Facebook, etc. Você sabe como é que é. E por falar em grupo no Telegram, eu também quero criar um grupo exclusivo para os ouvintes do Como é que Pode. Se vocês acharem que é uma boa ideia, então entrem em contato no @comecpod ou nos comentários do Castbox e peçam para entrar. Eu vou postar algumas coisas interessantes por lá, como os bastidores dos episódios, das edições, e abrir espaço para discussões como a que aconteceu nesse episódio de hoje. Obrigado por nos ouvir e não deixe de mostrar o Como é que Pode para os seus amigos, afinal, a melhor divulgação é sempre através do boca a boca feito pelos ouvintes. Lembrando também que os links de tudo que a gente comentou aqui estão na descrição do episódio. E mais uma vez, eu sou Danilo Fernandes e a gente se vê na próxima semana.